Assista agora Grande ABC Notícias. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha aqui a programação da TV Grande ABC, canal 3 da NET, informando, prestando serviços para os 50 mil domicílios aqui em São Caetano do Sul e para a enorme audiência. Obrigado você que nos acompanha, que nos brinda aí com a sua audiência no dia a dia, curtindo, comentando, compartilhando a nossa página, a nossa fanpage no Facebook, nesta quarta-feira, dia 4 de abril de 2018, o Grande ABC Notícias comigo, Leandro Amaral, com a nossa equipe técnica aqui, sob o comando do Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC, e hoje uma apresentação aqui com a participação especial dele, que já vou acioná-lo aqui no outro ponto do estúdio, não é mesmo, Samuel Boss? Boa noite. Boa noite, Leandro. Estou aqui, estou ouvindo, estou em outro lugar do estúdio, mas estou Boa noite aos internautas do ABC. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores políticos. E hoje esse programa está parlamentar, né, Leandro? Está um parlamentar estadual. Recebemos hoje aqui Luiz Turco, deputado estadual pelo PT de Santo André. Pois é, verdade, muitas notícias aqui. Luiz Turco vai falar sobre o mandato na Alesp, vai falar sobre o momento do PT, claro, vai dar a opinião dele a respeito desse julgamento desde o início da tarde de hoje, lá no STF, o Supremo Tribunal Federal, a respeito do HC, do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Até o momento está no segundo intervalo lá no STF e mais um voto foi proferido agora há pouco, votação placar de momento, 4 ministros votaram por não conceder o habeas corpus e um ministro, Gilmar Mendes, votou favoravelmente ao habeas corpus, portanto 4-1, 5 ministros votaram, são 11 ministros ao todo, faltam 6 ministros proferirem aí os votos, todo mundo aposta aí num placar de 6-5, agora a grande incógnita aqui no bastidor era o voto da Rosa Weber, que foi proferido agora há pouco, talvez fosse o integrante ou a integrante do STF que despertasse maior dúvida em relação ao destino do voto. Então, 4-1 nesse momento, nós vamos acompanhando aqui ao longo do Grande ABC Notícias para ver se ainda essa edição a gente traz mais algum voto dos ministros. Só lembrando, fazendo o registro, o Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto dele, justamente que ele tinha que retornar a Portugal para dar sequência à agenda externa dele, por isso ele antecipou o voto e na sequência os outros 6 ministros farão mesmo. Mas vamos focar aqui a região do ABC, porque a gente tem muita notícia aqui. Tem as movimentações, estamos aí na contagem mais do que regressiva até o dia 7 de abril para aqueles que vão disputar a eleição desse ano, escolher partido e deixar aí os primeiros escalões, mas vão passar por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Samuel Boss e eu vamos trazer aí o cenário completo, os detalhes de cada movimentação até a noite desta quarta, porque política é como as nuvens, né? Mas o que está confirmado e o que está encaminhado até agora. Mas antes disso, o Samuel Boss trouxe ao longo desta quarta-feira uma notícia em primeiríssima mão no site Bastidor Político, reportando o desaparecimento do irmão de um vereador de Santo André. Ele vai trazer mais detalhes agora, porque apurou, confirmou, inclusive com a assessoria de imprensa. Samuel, que história é essa aí do desaparecimento? E é um desaparecimento mesmo? O que aconteceu? Estou iniciando agora nesse negócio de jornalismo policial. Primeira vez que eu vou fazer isso aqui. À vontade, Samuel. Não, a informação que chegou hoje pela manhã é que havia o desaparecimento do irmão do Rodolfo Donete, Radamés Donete, né, irmão do vereador, que também é policial militar. Ele desapareceu na última segunda-feira agora, né, à noite. Ele que estava... ele não é de Santo André, mas estava em Santo André e desapareceu, né?
existem duas possibilidades, né, que a polícia está apurando. Uma seria uma possível briga de família. A outra possibilidade seria também um possível sequestro, mas nenhuma das duas informações foram confirmadas pela assessoria. A única coisa que a assessoria disse é que o irmão dele, nesse momento, estava completamente dedicado, né, à busca do irmão, assim como a polícia. O detalhe da matéria que o Samuel Boss compartilhou hoje, esse é o Rodolfo Donete, vereador de Santo André, né, vereador de Santo André, pelo PPS. E em confortar a família, né? Mas não tem nenhuma informação, nada de novo. Até agora ele continua desaparecido e a família e a polícia está atrás para descobrir e tentar solucionar esse caso. Bom, e o irmão do... Aliás, vamos aqui para a câmera central, Samuel. Já fizemos aqui as nossas... Eu estava pedindo a Deus, aqui, cara. Ó. Não consigo olhar. Vamos fazer aqui. Eu sei que você quer ficar perto aqui, não tem problema. Vamos interagir. Aí ficamos eu e você aqui. Sim, e o Luiz Turco aqui ao lado já para atualizar conosco. Mas, até porque toda vez que fala de algum grau de parentesco ou proximidade com algum político, já tem aquela percepção, ou juízo inicial, ou julgamento inicial, de que se trata de algo político. O irmão do Rodolfo Donete não tem nenhum envolvimento com política. Envolvimento político, um cidadão comum, na verdade, como eu disse, há a possibilidade de ter tido uma briga familiar, que é uma das possibilidades. A outra também, que foi a mais ventilada, a questão dele ter sido sequestrado, sequestro relâmpago, né? Mas não tem nenhuma confirmação, né? E não tem também nenhuma ligação política por conta do irmão, até porque não dá para se saber, né? Ele não morava na cidade, ele estava lá na cidade nesse dia, e o Rodolfo não quis falar, quem falou foi a assessoria, né? Que nesse momento eles estão mais focados na busca do irmão e na questão familiar, né? Porque tem mãe, tem pai. Sabe a idade dele, Samuel? Não sei, a única coisa que eles me disseram foram o nome, que é Radamés Donete. Perfeito. Bom, e não trabalhava na área da segurança pública como Donete, né? Não, Donete que é policial militar e foi da Rota também, né? Perfeito. Bom, então aqui fica o nosso sentimento, desejo de boa sorte aí nessas buscas e que o quanto antes saiba-se aí do destino do irmão do vereador Rodolfo Donete, e claro que a família tem o conforto necessário nesse momento. A gente sabe que é um momento de grande inquietude, é difícil você pedir tranquilidade, mas que tenha todo o equilíbrio necessário para ter êxito aí nas buscas, e a todos que estão envolvidos aí na operação. Um abraço ao vereador Rodolfo Donete, muito mais aqui na pessoa do Donete do que o político propriamente, porque a gente sabe que uma situação como essa ninguém quer para sua família desaparecimento, ou se alguém tiver notícia, fazer contato lá com o vereador Rodolfo Donete, seja pelo gabinete da Câmara Municipal ou então pelo Facebook. Mas produção, Vitor Oliveira, Luana Santos Apostos, hoje eles vão usar muito lá os GCs, viu? Nós vamos passar aqui, parece o mercado da Globo. O mercado da Globo, que é o mercado da bola. Mercado da bola. Igual faz lá o Ivan Morel, o Thiago Live, nós vamos passar aqui o vai e vem da política. Até porque o Samuel e eu não falamos muito de futebol, até porque o Corinthians está ganhando tudo, né? E vai ganhar o Paulista no domingo. Você é corintiano, deputado? O Turco já foi eliminado, é São Paulino. São Paulino. Virou freguesia. Mas vamos com produção. Os GCs estão ok aí? Vamos iniciar então por Santo André, que aliás é o reduto do Luiz Turco. Iniciar por Santo André, até fiz questão, Samuel e eu, de colocarmos ali algumas das movimentações para a gente não esquecer. Mas vamos lá, as duas talvez mais emblemáticas, Samuel, de Santo André, envolvem o destino ou paradeiro eleitoral, e mais especificamente nesse momento partidário, do ex-prefeito Aidan Ravin e do vereador e presidente da Câmara Almir Sicotti, ambos do PSB. Quais as informações que você tem? Eu tenho mais a informação. O Aidan Ravin tentou, né, nessa semana, ele teve uma conversa no PRB, mas, né, a conversa não foi muito agradável diante daquilo que o Aidan espera para o cenário político. Então, o Aidan, a informação que eu tenho é que ele tem um destino que é o Podemos, no caso, né? Tem apalavrado com o Podemos, ele está no PSB, como ele não tem mandato, ele pode migrar para onde ele quiser, né? E o nosso querido Almir Sicotti, presidente da Câmara,
que está no PSB, e essa semana o Márcio França foi lá. O vice-governador recebeu o título de cidadão andreense. Ele que está no PSB, mas pensando eleitoralmente, porque ninguém pensa partido, né? Quem está querendo se eleger, né? Que não tem uma questão ideológica, pensa partido como número, e aí viabilidade eleitoral. Vê chapa, vê quem que está lá, quem que vai, com quantos votos eu preciso para me eleger. Votos, o que é natural, viu? É normal de um período como esse. Normal para quem não tem uma base partidária, né? Aí, pensando nisso, o vereador Almir Siccotti, né, mais conhecido como Sr. Burns de Santo André, ele foi conversar com o Avante, que é o partido do Josué Tavares, um grande amigo. A gente conversou com o Josué. O Avante, que é o antigo PT do B. Isso, o Josué confirmou que há essa conversa com o Siccotti, mas, porém, todavia, entretanto, nós temos a dificuldade porque o Almir Siccotti, ele tem mandato, é presidente da Câmara, pelo PSB, e ele precisaria de alguém que abonasse a saída dele sem que ele tivesse problema jurídico. E esse é o problema, né? Porque dentro do PSB, o comando municipal lá não está na mão do Siccotti, né? É mais ligado ao Donai, né? Isso, que é o atual presidente, o Donai Neto. É mais ligado ao Aidan, né? Isso, exatamente. Então, para ele não pedir para o Donai, ele está tentando fazer esse acordo lá em cima. Isso, e aí para você que está em casa entender, quem nos acompanha na telinha e na telona, isso que o Samuel muito bem relatou, trocando em miúdos, hoje a situação é mais ou menos essa. É igual quando o seu filho está no final de ano, ali na carreira escolar, quanto ele precisa para passar de ano, né? Olha, mãe, preciso tirar isso, olha, pai, preciso tirar aquilo. O político está fazendo essa conta. E hoje, com a coligação que está prevista, o pessoal do PSB e do Márcio França vai estar num chamado chapão, que vai ter PSB, PPS, PV e outras legendas. E eles estão projetando uma linha de corte de 60 mil votos. Ou seja, para ter chance real, concreta de se eleger no próximo dia 7 de outubro, deputado estadual, nesse chapão, você tem que ter 60 mil votos. Por outro lado, como bem disse o Samuel, o Avante, que não vai estar nesse chapão, mas está na base de apoio do Márcio França, projeta uma linha de corte em algo de 35, 40 mil votos. Se vai acontecer ou não, o tempo vai dizer, mas estamos falando de projeção. E é óbvio que essa projeção mais baixa anima todo político. Se você tem a oportunidade de se eleger com a metade de votos, você vai querer ir para lá. Só que o Siccotti tem esse problema. Ele é filiado. O Aidan não tem problema nenhum porque não tem mandato. O Siccotti tem mandato. Então, ou ele consegue alguém na última hora para assinar e falar, olha, pode trocar de partido, que você não vai correr o risco de perder o mandato, o que cá entre nós é muito difícil, até porque se o Márcio França libera isso para o Siccotti, ele cria a chamada jurisprudência para fazer isso para outros vereadores que pedirem. Apesar que essa linha de corte aí dos partidos, se você for entrar na conta de que cada partido vai fazer, todo mundo se elege com 30 mil, né? Vai ter lá na LESP lá uns 850 deputados, pela conta dos... E todo mundo se elege... dos presidentes de partido. E tem o marketing, né? Porque todo mundo quer fazer aquela, olha, vem pra cá que é o melhor negócio, você se elege com 30. O cara não tem aqui, nós vamos fazer 7. Pois é. O que mais tem é isso. Mas é o jogo do momento. Então, Santo André, essas são as situações mais emblemáticas, até porque as outras foram definidas, né, mas Samuel? o deputado pode até confirmar que hoje pode fechar o Congresso lá e dar 500, nós temos 513? 513 deputados, e todos vão ser do PSL, porque todos que apoiaram o Bolsonaro vão ganhar, segundo os marqueteiros. Você tem ouvido isso também, deputado? Tem bastante. Não, vem com o Bolsonaro que você ganha. Então, assim, só vai ter PSL. Aliás, e aí coloquei ali pra gente não esquecer também, o ex-vereador Bahia, o Evilásio Santana, disse nos últimos dias de semana que também é pré-candidato a deputado. Federal. Está na dúvida. Não vai. Eu tinha ouvido estadual, pra você ver como é o mercado da política. Não acredito. Eu tinha ouvido estadual e hoje ele está no Democratas, mas se fosse candidato seria para outra legenda, ao que tudo indica o Avante. O bastidor diz que alguns ex-vereadores, todos que estão na administração de uma certa forma, foi de uma articulação do Siccotti. Então você tem alguns vereadores
que não entraram e que o Cicote meio que trouxe para próximo nessa composição de grupo. Não vou citar nomes, mas você deve saber quais são. Não, perfeito. E lembrando que em Santo André, o cenário que a gente tem hoje, falando de um modo geral, nós temos até o momento de pré-candidaturas confirmadas. Estadual, nós temos o Luiz Turco, que está aqui conosco, pré-candidato à reeleição, vereador Minhoca pelo PSDB, pré-candidato a estadual, o Cicote, pré-candidato a estadual, o Aidan, até segunda ordem, pré-candidato a estadual. Quem mais tem? O Vanderlei Sirac, estadual. 6. Quem mais tem lá de estadual? O Bittencourt. O Bittencourt, estadual, bem lembrado, pelo PRB. Aí vamos lá, federal, Eduardo Leite do PT, Edson Sardano do PTB. Ailton Lima, que se filiou ao PSD do Kassab. E aí já começa a minguar. Sherrad não vai ser. Sherrad não vai ser. Ou seja, é o cenário de Santo André hoje daqueles nomes que estarão à disposição. Que tem mais, né? Que tem mais visibilidade. Mais visibilidade, Perfeito. Tá dentro do... Bom, tem gente já para mandar abraço. Enquanto a produção passa o GC para São Bernardo do Campo, vamos descer a Pereira Barreto, produção. Saindo do cenário pré-eleitoral de Santo André e vamos para São Bernardo do Campo. Cidade comandada pelo prefeito Orlando Morando, que aliás, agora há pouco, pode deixar o vídeo aí no ponto também, pessoal. Um dos mistérios acabou. Se é que para muita gente era mistério, né? Todo mundo apostava no Marcelo Lima, vice-prefeito de São Bernardo, no PSD do Kassab, e ele confirmou, vai para o PSD realmente. O Marcelo Lima continua vice-prefeito de São Bernardo, mas na sexta-feira ele vai ser o último dia dele como secretário de Serviços Urbanos. Ele deixa a secretaria. Só que aí que está o detalhe, Samuel. Aí que está o detalhe. Aí vem a pergunta que todo jornalista fez lá. O Marcelo Lima vai ser candidato a estadual ou federal? Aí quem respondeu? A mulher do Orlando. Não. Ah, bom. Porque é ela que vai mandar, né? Vamos lá. Quem respondeu foi o prefeito Orlando Morando. Pode soltar o vídeo, produção, por favor. Marcelo Lima é estadual ou federal? Teve a grandeza de se colocar à disposição para estar pronto para um novo combate. Isso não implica que ele estará. E de antemão, caso ele não esteja, ele retorna para a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, até o processo não se findar, não tem novo secretário. E se a escolha do nosso grupo, discutido com toda a nossa equipe, o melhor caminho, ele não for candidato, volta para esse grupo. Então, o pessoal que está nos acompanhando e viu na íntegra a questão da fala do Orlando Morando, ele disse o seguinte, que o Marcelo Lima está à disposição para ser estadual, federal e detalhe, ou não ser nada. O Marcelo Lima pode não ser candidato a nada na eleição de outubro. E por isso, a Secretaria de Serviços Urbanos, até o período das definições, registro das candidaturas, vai ser comandada por um interino. Ou seja, o atual adjunto da secretaria vai assumir. Se o Marcelo Lima não for candidato a nada, volta ao comando da pasta. Mas eu não entendi essa. Vocês foram... Eu não fui, né? Eu não cubro São Bernardo. Mas você foi numa entrevista coletiva com o Marcelo Lima e quem fala é o prefeito, é isso? Não, o Marcelo Lima falou antes. Mas falou bastante ou falou mais? Não, quem falou mais? Não, o Marcelo Lima falou mais. Mas quem respondeu a pergunta se ele vai ser candidato não foi ele. Não, aí que está o detalhe. O Marcelo Lima falou que estava à disposição. Entendi. Então ele falou, não sou eu que mando, quem manda é o Orlando. Estou à disposição. Tá certo. E o Orlando Morando foi enfático em dizer, enfático no seguinte sentido. Quem manda sou eu, ele pode ser deputado estadual, federal, ou não ser nada. Senador ou não pode ser nada. Vou falar com minha mulher, amanhã ou não ser nada. Aliás, bem lembrado, o Orlando Morando foi questionado sobre a Carla Morando. Até porque ele é presidente do Fundo Social de Solidariedade. Certo. E como tal, também precisa descompatibilizar do cargo se vier a ser pré-candidata a deputada. Então, aí ele respondeu? Ele falou que ainda não definiu. E aliás, não é só ela. Quer ver? Olha o GC lá, ó. Sabe o Alex Moyon? Alex Moyon é secretário de esportes, vereador licenciado pelo PSDB. O outro, Ademir Silvestre, que é o presidente da ETC.
tanto o Ademir Silvestre quanto o Alex Moyon e a Carla Morando, se forem candidatos ou pré-candidatos, tem que também descompatibilizar até sexta-feira. Portanto, continua... E o Peri Cartola tá ali... Dessa fumaça aí, dessa venda de fumaça aí, qual que é a mais densa aí que você pode ensacar e entregar? Não, só tem 3 aí, porque mas... tem o Peri Cartola começou a se movimentar nos últimos dias. Porque tem muita venda de fumaça nessas eleições, aquele cara que fala que vai sair, sabe aquele vereador que sempre fala assim, eu vou sair candidato, aí dá um problema no partido, aí tem que chamar ele pra conversar, e não dá certo. Pro lado, fala, para de conversa e tal, até que ele diz que não é mais candidato. Lá em Santana já teve uns 3 que desistiram. Pois é, mas em São Bernardo, Samuel, é importante essa observação. O que a gente tem de concreto no bastidor é que pelo menos uma dobrada oficial, ou seja, com apoio irrestrito do Passo ou do prefeito Orlando Morando, vai ter. Isso está garantido. E hoje os nomes mais falados são de Marcelo Lima e de Carla Morando. Não importa a ordem, quem é estadual, quem é federal. Ao que tudo indica, a Carla deve ser estadual e o Marcelo Lima federal. Mas nos últimos tempos tem acontecido movimentações aqui da região que muita gente no bastidor está estranhando. Portanto, se mudar esse cenário, não vai ser surpresa, até por conta da próxima cidade aqui. Vamos para o C, produção. São Caetano do Sul, que é a menor cidade... Você poderia ir para outra cidade, porque São Caetano do Sul você demora uns 20 minutos. Só eu. Você poderia ir para as menores, aí você já... Tá bom, então vamos lá. Então, produção, atendendo o Samuel Boss, vamos mudar de... Olha lá, ele quer puxar... Não, ele quer puxar... O Samuel tá cheio de mimimi aqui. Então tá bom, pode cortar São Caetano, produção, vamos para Mauá. Vamos para Mauá, que o Samuel Boss não tem identidade nenhuma com a cidade de Mauá. Não, mas eu vou te falar, hoje... Eu nasci em São Caetano, minha família é da Vila Gerto, mas quando você começa a falar de São Caetano é 20 minutos. Pode pôr Mauá. Hoje Mauá tem mais incógnita do que qualquer outra cidade do ABC. É verdade. Tô errado? É verdade. Mas em Mauá acho que tá meio que definido lá, né? As candidaturas. Primeiro que o Passo só vai ter um candidato. Então, vamos lá. Começa pelo pai do prefeito. Vai ser candidato. Deputado qual estadual, partido? Já tá definido. Pelo PRP. Tá. Pelo que eu apurei hoje com o pessoal da administração, e você também apurou, 99% de chance, 1% é aquela da política. Eu ia falar outra coisa hoje. Quando me falou no telefone, eu quase não aguentei. Eu liguei para o prefeito Átila Giacomussi hoje à tarde e fiz a mesma pergunta. Falei, prefeito, o seu pai, Ademir Giacomussi, presidente da Câmara de Mauá, vai ser candidato pelo PRP? Ele falou, Leandro, 99%. Aí eu virei e falei, e o outro 1% é? Aí eu tive que lembrar da música, né? Mas aí eu não falei o que eu queria falar. Aí eu falei, e o outro 1%? Aí ao invés de ser o vaga, foi coligação. Isso. Entendeu? Então vai ter uma reunião, aliás, deve estar acontecendo nesse momento, para definir como é que o PRP, porque o PRP está com o Márcio França. Isso. Mas o PRP, Turco, não está nesse chapão. O PRP está fora desse chapão. Deve ter algo aí com o PHS, alguma coisa nesse assunto. Esses partidos enormes. Como o Samuel disse, como todo político nesse momento gosta de matemática, estão fazendo a conta. Eu gosto do nome do presidente nacional. O Ovasco? O Vasco. Sempre será vice, né? Aliás, o Ovasco é presidente nacional e estadual do PRP, né? Mesmo? Eu fui conferir hoje no site lá do PRP, nacional e estadual. E eu falei hoje não com o Ovasco, eu falei com o Fluminense. Entendi. Não, mas brincadeiras à parte, eu falei com o Duarte, que é o braço direito do Ovasco, que no mínimo deve ser vascaíno, deve né? Ser porque o Miranda, então. Hoje a conversa com o Passo, lá o pai do Átila vem candidato a estadual, não vai ser federal, até porque é questão de idade. Agora, tem uma pergunta. Está em Brasília toda semana. Não haverá essa dobrada que todo mundo achava que ia ter, que era Jacó com Orozco. O Orozco já procurou as suas dobradas, até porque... E eu descobri uma das dobradas do Orozco em Mauá hoje. Sabe qual é uma das dobradas do Orozco? O Orozco é o ex-marido da Vanessa Damo, foi secretário lá na prefeitura do Átila Giacomussi, Chiquinho do Zaira. Uma das dobradas do Orozco vai ser com o Chiquinho do Zaira, que é do Avante, pré-candidato a deputado estadual. Mas vamos lá, então o Jacó vai ficar no PRP, pré-candidato a estadual. Passo, único. Legal. Agora vamos onde tem os maiores detalhes. Não, antes de ir para o partido do Luiz Turco, vamos o Batoré.
Várias pessoas me Vai pra perguntaram praça, hoje. Ou vai pra praça ou Multishow, que é Ou na Globo. onde ele atua melhor. O Batoré, ele foi vereador, ele foi convidado recentemente pelo Luciano Bivar para ir para o PSL, mas também surgiu informações na última hora de convite do PTB. Você tem a confirmação para onde ele foi? Não, hoje Lá vem a produção. saiu alguma coisa no Diário do Grande ABC falando dessa filiação dele, mas é uma filiação mais para alavancar alguma candidatura do que de fato uma candidatura que você possa acreditar ali na cidade Perfeito. de Mauá. Agora, onde está a maior dúvida em Mauá? É a questão do Partido dos Trabalhadores. O Oswaldo Dias, ex-prefeito, já disse, e tivemos oportunidade de falar com ele, reiterou, olha, sou pré-candidato a deputado estadual e não abro mão em hipótese alguma. E aí, o Donizete Braga, que não escondeu de ninguém nas últimas semanas, ficou desconfortável com essa situação, porque o PT, mesmo em épocas de comandar o passo e de ter uma visibilidade muito maior do que tem hoje, o PT não elegeu 2 deputados por Mauá, então seria praticamente um tirar voto do outro e um atrapalhar as condições do outro na avaliação ali do Donizete Braga. Por isso ele começou a procurar outro espaço. Mas já estava definido. Essa é a fala dele, né? Dele, tô falando do Donizete Braga. Do Oswaldo e do PT é outra. É outra. E vamos mudar. Qual é a fala do Oswaldo e do PT? A fala é que o Donizete, de uma certa forma, enfraqueceu o partido na última eleição, fazendo aquele governo cheio de... aquela governabilidade, né, que você abre para todo mundo. Fez só um vereador. Na verdade, o Oswaldo Dias ainda estava chateado com o passa-moleque que ele recebeu do Donizete Braga na eleição. Na possibilidade de disputar a reeleição e não disputou. Então ficou isso. O Paulo Eugênio, que também participou desse... Eu chamo de rabo de arraia da capoeira, sabe? Que é aquela rasteira que você dá que o cara nem vê de onde veio. Então participou o Donizete e o Paulo Eugênio no rabo de arraia no Oswaldo Dias. Só que depois tinha, né, um compromisso de eleger o Paulo Eugênio como deputado. Pois é. Só que o Passo não trabalhou peronomútil. Sabe como é, né? Tem a página 2. Sabe aquela coisa, tamo com você, tô com você e não tô. O Donizete trabalhou para os candidatos que ele já tinha uma certa identidade, não trabalhou, deixou e, na verdade, com esse não trabalhou, elegeu o Átila e perdeu a prefeitura. Bom, e aí o Oswaldo, sabendo disso, enfraquecimento, fincou a pré-candidatura. A verdade é assim, dentro do PT era o seguinte: se o Donizete sair estadual, eu sou estadual. Se ele for federal, eu sou federal e ponto. E aí saiu o Donizete. Isso. Aliás, que chegou o problema até para o Luiz Marinho, que é o presidente estadual, pré-candidato a governador, nem o Luiz Marinho, Felipe, deputado por Diadema. Acredito que o Turco também foi chamado, mas lá em Mauá não tinha jeito. Em Mauá eram 2 pessoas que não cabiam no mesmo espaço. E aí o Donizete Braga, então, já tinha anunciado que não ficaria no Partido dos Trabalhadores. Aliás, deve fazer o comunicado oficialmente amanhã ao PT de Mauá. E aí 2 possibilidades para o Donizete Braga. Aliás, o Donizete Braga recebeu convite, por exemplo, do PSD. Sim. Só que aí ele teria problema, como é que ele explicaria ele sair do PT e pedir voto para um partido que está na base do Dória? Seria muito desgaste e muita adaptação para o eleitor. O PSD foi descartado. Apesar que ele sempre foi bem próximo ao PSDB. Sim, não foi um... E aí ficaram 3 partidos. O Donizete nunca teve problema com o Tucanato. Aí ficaram 3 partidos. PTB, o Avante... desculpa, o PTB, o Podemos e o PROS. É que nós estamos falando muito de Avante. O PTB tem aquele problema que o Samuel falou, a linha de corte é muito alta. É coisa lá de 70 mil. Para federal. Para federal, mais ainda, não mais. Não, federal mais. Se fizer 100 mil, 100 mil. Se fizer pode ir a pé daqui para Aparecida. 70 mil é para estadual. 70 mil para estadual, bem lembrado. Federal, mais de 100 mil votos. Não, federal, acho que se fizer pode... Até porque o Arnaldo, bem lembrado, foi para o Partido Progressista, o Arnaldo Faria de Sá, bem lembrado. Então o PTB ficou descartado, ficou entre o Podemos e o PROS. Correto? Aí o fato novo que a gente comentou no bastidor aqui, com a saída do Donizete Braga, qual ex-petista, ou petista, não é ex? Ou qual ex-pré-candidato volta ao cenário
no tabuleiro político de Mauá, Samuel? O Paulo Eugênio, novamente. Que é a Mas força. aí dobrando com o Oswaldo, né? Porque assim, o Luiz Turco está aqui, ele sabe muito bem que dentro do PT é o partido mais organizado, né? E para você ter força no PT, você tem grupos. E sempre tem uma liderança e você tem a cabeça do grupo ali. Então, geralmente os diretórios são divididos, assim, ó, o grupo de fulano, o grupo de ciclano. E ao longo do tempo, alguns grupos vão se enfraquecendo, outros vão crescendo. O Donizete nunca teve um grupo no PT. Nunca teve força de grupo, né? Ele não era ligado ao Márcio Chaves? Então, ele foi mas era sempre... Eu lembro até da prévia, que tinha lá a fotinha do Oswaldo Dias com o Paulo Eugênio e do Donizete. Não era o grupo dele. O Paulo Eugênio tem grupo, o Oswaldo Dias tem grupo, e esses grupos, de uma certa forma, agora têm uma força maior, né? O Marcelo Oliveira, que é do grupo do Elcio, que também é mais ligado... Não é pré-candidato, né? Não é pré-candidato, vão trabalhar pro Oswaldo, com certeza. E agora pro Paulo Eugênio. E o Paulo Eugênio, que vem, né? Que tem grupo. Para encerrar Mauá, você viu o espaço que nós estamos dando para a cidade de Mauá hoje. Você tem que dar o espaço de acordo com o número de habitantes, cara. Coitado do Gabriel Maranhão. Os quilômetros quadrados. Coitado do Gabriel Maranhão. Gabriel Maranhão. Fala do Gabriel Maranhão aí. Não, mas calma, não encerrou Mauá. Ah, não? Você falou do ex-marido e da ex-esposa. E a Vanessa Damo? Vanessa Damo, que está se articulando. Esses dias fez um vídeo com o principal nome do governo Temer lá, o Mansur, Beto Mansur. Beto Mansur, que deixou o PRB e foi pro MDB. Aliás, o Mansur é da tropa de choque do Temer. Deixou o PRB, se filiou ao MDB. Ele e o Meirelles. Parabéns, os dois. Você já entrou na rapa do tacho com a ajuda do Ela fez um vídeo, eu não vi esse vídeo. A Vanessa fez um vídeo. Agora, para ser eleito pelo MDB, vai ter que ralar muito, viu, meu? Porque já na última ele entrou assim por causa do Russomano. Agora o Beto Mansur vai ter que ralar bastante. Mas ela fez um vídeo com o Beto? Foi lá pedir auxílio do governo para Mauá. E há uma expectativa, o grupo da Vanessa, o grupo que foi ligado à Vanessa, que é ligado ao pai dela, óbvio, abraçou novamente a Vanessa na questão de articulação, e ela vai estar livre, né? Depois de 2020 ela está livre. Não é que ela vai por livres, ela vai estar livre. Livre, aí já vão articular para ela voltar para a Lesp depois. 2020 ela pode disputar? Pode, mas não vai, né? Ela tem acordo, mas vai voltar para o cenário político. Tá bom. Mais alguém de Mauá? Ninguém. Tá bom. Vamos lá, qual que é? Rio Grande da Serra agora. Alô, prefeito Gabriel Maranhão, não precisa GC não, porque Rio Grande da Serra, o Samuel Boss fala de pronto aqui. Para onde vai o Gabriel Maranhão? Gabriel Maranhão, que é do PSDB. Que era do PSDB, apoiou a Dilma. E o Padilha? E o Padilha. Também recebeu... Por intermédio do ex-prefeito Carlos Grana. Recebeu dinheiro pra caramba do PAC. A UPA? A UPA e tal. Tinha que fazer campanha mesmo. Aí pediu desculpa lá, foi falar lá com o turco que não é você. Pedro Tobias. O Pedro libanês. Tobias, o libanês brabo, né, meu? Brabo até né, página 2, porque aí deixou ele voltar pro PSDB, saiu candidato. Mas aí agora o Gabriel Maranhão de novo. De novo, agora ele é Átila. Falou que é Átila. Então, e Márcio França. E a probabilidade é de ele ir pro PSB. Agora ele pode, não precisa de reeleição. E o mesmo, agora podemos vir para... fala de São Caetano. Vamos lá, vai. Produção, pode pôr o GC de São Caetano. Pode pôr o GC de São Caetano. Falei que Rio Grande da Serra aqui é proporcional ao número de habitantes, como diz o Samuel Boss. Falar de São Caetano do Sul, então nós vamos ter que ficar uma hora falando de Santo André e São Bernardo. Esse mercado de política, hein, cara? Pois é, você vê lá, São Caetano. São Caetano, eu vou te falar, essa movimentação deu o que falar, e o Samuel Boss é um dos protagonistas em relação a isso. Eu estava aqui foi 20 dias, Samuel? Foi 20 dias. O Samuel veio participar de um programa. Nos momentos que antecedem no bastidor, ele virou para mim: Leandro, eu tenho informação que o Thiago Auric é candidato a deputado, ou será candidato a deputado, até pela patrulha da legislação eleitoral. E a gente aqui há 5 minutos de entrar no ar, e eu falei: Samuel, vamos confirmar essa informação, porque a gente precisa dar no ar. Só que como faltava pouquíssimo tempo para a gente entrar no ar, a gente não deu a notícia. Agora imagine, para um jornalista ter uma informação como essa e não reproduzi-la no ar. Mas a gente tomou cuidado, no dia seguinte trouxemos a informação, tanto que tem muitos veículos que até hoje não trouxeram que o Thiago Auric está afiliado no PR. Mas ele está afiliado no PR, e o Fábio Palácio, que estava há 22 anos no PR, saiu.
e o Fábio Palácio anuncia amanhã 13h o partido que ele vai se filiar. Será que vai pro PPS? Não, né? Não. Ele tá com 22 anos. Se ele fizer 23, vai pro PPS. Não, mas aí o Thiago Auric tem que mudar o número, porque o final do telefone do Thiago Auric é 23 e no Instagram ele também tá 23. É mesmo? E ele é funcionário do Alex Manente, que é do PPS 23. Tudo certo. É tudo mas 23. Mas eles vão fazer dobrada aqui na cidade. Vão fazer dobrada, vão fazer a dobrada dobrada. oficial E do aliás, Alex. você falou em problema, a gente falava ontem, esse é o problema do Auric aqui em São Caetano. O Auric é do PSDB, presidente do partido na cidade, e a dobrada oficial dele é de 2 palanques para o Márcio França e não para o João Dória. O PPS do Alex Manente está com o Márcio e o PR do Thiago Auric também está com o Márcio França. Faz bem o Auric também não fazer palanque pro João Dória. Então, mas aí como é que fica a questão partidária? Fica do jeito que é. O Auric, todo mundo sabe que o Auric foi pro PSDB porque por questões estratégicas. O Auric nunca foi tucano, nem nunca vai ser. Ele foi pro PSDB para poder fazer a aliança que ele tanto sabia que o Beto poderia ser candidato, se aliou ao PSDB, nunca foi. Sempre teve uma ligação muito mais forte com o Alex Manente. Não era próximo do Morando. O Fábio Palácio sempre foi do grupo do Orlando Morando, assim como o Paulo Serra, e não seria natural, né, que o Auric, tendo seu algoz aqui próximo ao Morando, fosse rezar a cartilha do partido. Não, verdade, verdade. E então, o cenário em São Caetano hoje, falta essa definição do Fábio Palácio. Ele já disse, até pelo movimento do grupo político, que é o plano A, que é o PSD, e o plano B, que é o PS, aí você põe o DB, põe o DB, verdade. Porque o Fábio Palácio faz parte do grupo político liderado pelo prefeito Orlando Morando, e o Fábio Palácio vai estar num partido que tem palanque para João Dória. E nesse momento só tem 2 partidos, o PSDB e o PSD do Kassab. Agora tem uma outra pergunta, e se é que ela vai ser respondida amanhã. O Fábio Palácio, independentemente do partido que ele vier anunciar, ele é candidato a deputado estadual ou federal? Quem vai responder, o Morando vai estar lá? Não sei. Vai estar lá. Pergunta pro Morando, ele que vai responder. Não sei. Não foi assim que ele não fez isso com não sei. O rapaz aí, o Marcelo Lima? Sei. Tem essa incógnita. Pergunta pro Morando amanhã. Tem essa incógnita. Ele vai falar, ele pode ser estadual, federal pode continuar no consórcio. Não, isso não. Isso está descartado. Não, eu acho isso que eu acho que se ou é estadual ou federal. Se a Carla Morando vier estadual, o Fábio é federal. O Fábio é federal. É o que o pessoal tem dito. É o que o pessoal. Agora, você não acredita que o fato de ter o Thiago Auric estadual não pode já antecipar um confronto, que eu te dizia ontem, a pré-candidatura do Thiago é legítima, mas por melhor que o Thiago seja, ele vai trazer o DNA e as digitais do governo do pai. Então, se a pessoa estiver satisfeita com o governo Auric, ela vai votar no Thiago Auric. Se a pessoa não estiver satisfeita com o governo Auric, não vai votar no Thiago Auric. Isso é natural, isso acontece, é transferência de capital ou falta de político. Agora, não pode ter uma antecipação de 2020 e o Fábio Palácio disputar estadual também contra o Thiago Auric, até para ver quem sai maior do processo político, se o governo ou o Fábio Palácio? Pode, o importante é os votos na cidade. Quantos votos teve o Auric na cidade? 34%. 34% dá quanto aí? Dá cerca de 34 mil votos, porque o Auric tem 100 mil eleitores. Se o menino sair com isso daqui da cidade... Nossa, se o Thiago Auric sair com 30 mil votos em São Caetano, aliás, a conta que eu ouvi falar do governo é essa, é 20 mil. É 20 mil. É 20 mil. Se ele sair com 20 mil, ele já é vencedor. Sai muito bem, sai muito bem, sai muito bem. E eu não acredito que um cara que é prefeito, com a capacidade de liderança do Auric, pode falar o que for dele, ele não fala, não sei o que, mas ele tem uma capacidade... Tem a máquina na mão. Ele tem a capacidade 3 de liderança, prefeito. sabe fazer. Legal. Bom, e vamos fazer o seguinte, só para ter uma outra informação também, aliás, foi o telefone, tocou aqui minutos antes da gente entrar no ar, o Iliomar da Ronque, que até então era o responsável pelo PSD de São Caetano, me confirmou que teve uma reunião hoje à tarde na sede do PSD em São Paulo e toda a comissão que comandava o PSD de São Caetano deixou o partido. Então o PSD de São Caetano não tem mais o Iliomar, não tem mais a comissão e nos bastidores da política de São Caetano comenta-se de um retorno que ainda não foi confirmado pelo Iliomar, diz que está estudando convites, mas um retorno desse grupo ao PR. Tendo em vista que o Iliomar foi um dos fundadores do Partido da República e teve todo lá atrás, por exemplo... Mas ele é ligado a quem?
William Mar é ligado ao atual prefeito, ao atual governo. Tá. José Aurico Júnior, Então ao próprio Thiago. tá explicado para onde vai o Fábio Palácio. É uma sinalização, Caramba, você não quer cravar, mas você crava Mauá, o cara crava Mauá, crava Santo André, fala de não, mas você e não cravou. quer cravar mas que você cravou. Você cravou. Vai pro PSD? Você vai pro cravou. PSD, pô. Você cravou. Amanhã ele vai dizer, se ele não dizer, o Morando diz. Estadual, federal, você fala depois. Deputado estadual Luiz Turco está aqui conosco. Prazer. E produção, se tiver mais notícias aí de bastidor, por favor, nos atualize. Turco, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela gentileza da entrevista. E já vamos colocar você nessa seara também. Essas movimentações, para quem está em casa entender, são naturais? Esse ano está atípico? Está uma movimentação mais de última hora? Qual a tua avaliação desse momento? Bom, primeiro, boa noite, quero cumprimentar você, Leandro, Samuel, parabenizar pelo programa, pelo dinamismo, muito legal a forma como vocês estão apresentando o programa, né? Cumprimentar aqui toda a galera que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Face, e agradecer o convite, mais uma vez estar aqui, para a gente poder conversar um pouco aqui sobre a política regional, né? Conversar sobre o nosso mandato. Enfim, infelizmente... Eu estava prestando bastante atenção aí das movimentações que vocês estavam apresentando aqui, das movimentações aqui de toda a região do ABC, essa troca de partido. Isso mais do que nunca nos remete àquele antigo debate, né, que nós precisamos ter uma reforma política urgente. Urgente, porque o Samuel estava brincando, mas é uma verdade. Né? Porque assim, são poucos os políticos que têm a questão ideológica por trás, né? A maioria, ou uma grande parte, é o pragmatismo puro. Independente do partido, ele quer se eleger, né? Nós estamos acostumados aqui no Grande ABC, aqui na capital de São Paulo, enfim, aqui na região metropolitana, que tem um debate político mais acirrado, diferentemente da grande maioria do interior do estado de São Paulo, que não leva em conta o partido, leva em conta as pessoas. Né? Eu conheço bem isso, porque eu ando bastante no estado de São Paulo, e isso cada dia que passa fica mais claro. Né? Mas a gente deveria ter, né, o Congresso, o país precisa fazer esse debate sobre a reforma política, porque é natural, a gente trata como natural isso, não deveria ser. Mas infelizmente é uma realidade. E a mudança, né? Infelizmente é uma realidade. Então, isso vai acontecer. Enquanto a gente não tiver um debate, né, sobre a reforma política, ter uma reforma política clara, que desde de filiação partidária até distribuição de recursos, que é um outro problema, porque essa questão da troca de partido, o que está por trás disso hoje é a questão financeira. Porque, como foi proibido, e muito bem, pelo sinal, que foi uma das coisas que o PT e outros partidos defendiam, que é a não contribuição de empresa privada, né, e o PT defende isso também, passou a vigorar a questão do financiamento público. E isso acabou tendo um peso muito grande, né, vai ter um peso muito grande nas eleições desse ano, principalmente para deputado federal. Porque os deputados federais que vão decidir, né, a forma, né? Estão debatendo isso, eu tenho acompanhado um pouco sobre essa questão, porque todos nós com a bancada, né? Exatamente, quanto maior a bancada, mais recursos. Hoje é um Bitcoin ter partido. Você monta um partido, traz umas pessoas, aí ele vai valorizando, aí depois você vende ele, aí você traz mais. É um Bitcoin, cara, da política. Então, assim, quer dizer, são poucos os partidos que têm diretório municipal. Eu estava vendo você falar aqui nominata, tudo nominata. É tudo nominata, quer dizer, quem manda é o presidente estadual, que nem do PRP. Ele é presidente nacional, presidente estadual e com certeza manda na grande maioria dos municípios do Brasil inteiro, porque acredito que são muito poucos que devem ser diretório municipal. É tudo nominata e ele vai lá e troca, ou tá com ele. Alguém já viu uma nominata? Ou troca. Alguém já viu um diretório do PSDC, do Emael? Pois é. Então, quer dizer, é mais do que... Mas assim, é uma movimentação, repito, né, que não deveria ser natural, mas por enquanto é. E a gente tem vendo, estamos acompanhando a movimentação aqui no Grande ABC, mesmo porque interessa para nós, né? Nós vamos para a reeleição agora, esse ano, estamos... Todo mundo aí preocupado como é que vai ser a eleição, porque o clima de instabilidade no país é muito grande, né? Todos nós estamos acompanhando com muita atenção todo esse processo que vem ocorrendo no país. Cada dia
que a grande mídia contra ou a favor, né, joga as pessoas uma contra as outras. Enfim, tem um clima muito ruim no país. É um clima muito ruim. Então, nós precisamos ter estabilidade para poder ter uma eleição que valide, né, que a próxima presidência do Brasil tenha legitimidade para governar o país, o que não acontece hoje. Nós estamos falando de alguém que quer se eleger, né? Então nós falamos, o pessoal quer se eleger, você foi eleito, né? 2014, né? Teve lá a eleição, você foi apoiado pelo ex-prefeito Carlos Grana, o PT se mobilizou para eleger, e geralmente a gente fala da prestação de contas, e até a gente falou no dia da Beth, né? Eu até falei do Turco, a gente precisa saber o que o Turco fez pela cidade ou pela região, porque a gente sempre se depara com a questão de jornalista, e a Lesp fica um pouco longe para nós, né? Que a gente fica falando de Câmara, de Prefeitura, e os deputados estaduais, de uma certa forma, ficam longe. O que de fato aconteceu esses 3 anos já de mandato, né? 4, né? Vai para 4, 3 anos. De mandato, e o que de fato trouxe de real para a região e para Santo André, né? Que é a sua cidade. Não, na verdade é assim, Samuel, eu já tive a oportunidade de falar, eu tive a oportunidade de disputar a eleição pela primeira vez em 2014. Para mim foi um privilégio muito grande poder defender o PT, defender as cores do PT, defender o nosso projeto político aqui no estado de São Paulo. Eu que sou filiado no PT desde 1980 e pela primeira vez fui candidato e fui apoiado pelo prefeito, por uma boa parte do governo, por uma boa parte de todo o diretório municipal naquela oportunidade. Então, me sinto uma pessoa privilegiada. O PT elegeu 15 deputados, eu fui o 5º mais votado do estado. Hoje o PT tem 15 deputados na Lesp. Hoje, na verdade, tem 14, porque uma semana passada se desfiliou do PT, foi para o PSOL. Um deputado, amigo nosso lá de São José do Rio Preto, João Paulo Rilo, saiu do PT e foi para o PSOL. Então, o PT está com 14 cadeiras hoje, mas elegeu 15, né? Que essa é a conta que vale. E você tem razão, a Lesp, de fato, ela, do ponto de vista público, ela praticamente não existe, né? Porque a grande mídia ou a pequena mídia, os jornais regionais, locais, aqui na região metropolitana, a atenção é toda voltada para as câmaras municipais ou para o Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado, essa questão toda, né? Então nós temos muita dificuldade. Então esses espaços, né, que vocês, eu repito, estão de parabéns, porque o programa de vocês sempre, na medida do possível, sempre deram esse espaço para os deputados estaduais aqui da região poder falar um pouco. São poucos os veículos de comunicação em que o deputado estadual tem espaço para falar, né? Para falar, e você fazer propaganda tua, você tem todo o limite, custa muito caro, essa coisa toda. Diferente da TV, que o deputado federal vai lá, tem aquele espaço dele. Público é diferente. Público diferente. A TV Lesp, infelizmente, ela não abrange um número suficiente para as pessoas poderem trocar uma ideia e tal. Mas respondendo a tua pergunta, eu estou no 3º ano, agora dia 15 de março completou 3 anos de mandato. Nós tivemos oportunidade, né, no primeiro momento, de aprender como é que se vira lá dentro, né? Porque uma coisa é você ser dirigente partidário, a outra coisa é você ser parlamentar. Então assumi no dia 15 de março de 2015, já participando de diversas comissões lá da Assembleia, que de fato é onde se dá o debate dos projetos de deputados e projetos do governo, né? Então eu faço parte lá de algumas comissões que eu considero importantes, né? Que é a Comissão de Educação, que é uma das prioridades do meu mandato, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é uma outra prioridade do nosso mandato, né? Participo também da Comissão de Segurança Pública, que passou a ser uma questão central para o país hoje, né? E participo da Comissão de Infraestrutura do Estado. Então são comissões que eu considero importantes, que tenho assento fixo nessas comissões, e na Comissão de Meio Ambiente sou vice-presidente da comissão. Então a gente teve a oportunidade de fazer várias audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente, porque o governo do Estado, o Alckmin, nesse mandato,
veio trabalhando a questão das privatizações, por exemplo, dos parques estaduais, que foi um debate grande que a gente fez aqui no estado de São Paulo, né? Tivemos oportunidade de fazer várias audiências públicas em São Paulo, em determinadas regiões do estado, né? Na Comissão de Segurança tem um debate muito preocupante que hoje você liga a televisão. O que a gente ia ver quando a gente liga a televisão? A gente só vê tragédia ou falando mal da política brasileira. É só isso que a gente vê na televisão isso hoje, né? Em termos de reportagem, né? Duas tragédias. Então é isso. Então a gente tem debatido muito a questão da segurança, que nós temos que mudar radicalmente essa questão de como a gente enxerga essa questão. É um debate nacional, né? Porque a turma sempre fala do Rio de Janeiro, que toda hora está aparecendo coisas lá do Rio. Mas é uma coisa que está em todas as periferias. Eu vi na Globo News hoje que o campeão de roubo de carro é São Paulo, não é o Rio? Não, mas olha, o pessoal fica mostrando essa questão do Rio de Janeiro. Foi importante você falar isso, mas o Rio de Janeiro, pelas estatísticas, é o 8º estado mais violento do país. Ele não é o primeiro. É que tem toda uma simbologia do Rio de Janeiro, essa coisa toda. Nós tivemos a oportunidade de apresentar alguns projetos importantes na área de gênero, na Assembleia Legislativa, porque a gente tem um apoio muito forte nessa questão de gênero, né? Que trata da questão das mulheres, que trata da questão da negritude, que trata da questão da juventude. Então tivemos a oportunidade de apresentar aí em torno de uns 10 projetos, 12 projetos na Assembleia Legislativa, que diz respeito a essas questões. Apresentamos um projeto importante para Santo André. Né, tem duas questões para mim que em Santo André é fundamental. É isso que eu falo, porque o pessoal fala, pô, o que o deputado traz para a cidade, para a região? O que trouxe do mandato do Luiz Turco? Tem duas questões, eu já tive a oportunidade de falar isso para você, Leandro. Tem uma das questões que é bandeira do meu mandato, que é a concretização da instalação do Parque Tecnológico de Santo André, do ABC. Para mim essa é uma questão central, que se trata do desenvolvimento regional, né? E que hoje a discussão está parada por conta de aporte financeiro. Todos vocês sabem que houve no último período aqui na região do ABC uma desindustrialização muito grande. E nós precisamos recuperar a economia do ABC. É verdade. E o Parque Tecnológico do ABC ele vai contribuir muito para isso. Porque isso está provado por A mais B que em outras regiões do estado, não que são menos importantes que a região do ABC, mas o ABC sempre foi um dos grandes contribuidores do estado e do país. E esse polo seria onde? Esse polo seria em Santo André. Já aquela discussão na verdade, antiga. É uma discussão muito antiga. Isso aí começou com o Fórum da Cidadania desde a década do final da década de 80. Que aí o Aidan deu outro nome, né? Era Parque Tecnológico. Parque Tecnológico ou Polo Tecnológico, né? Então, mas esse é um debate que já vem de anos, e sempre tive problema, né, de sentar, porque isso você tem que envolver as prefeituras, você tem que envolver o poder público, o poder privado e a universidade, que nós temos aqui de sobra, né? Nós temos gente qualificadíssimas aqui na região do ABC que tem condições de implementar isso. E isso tem que ser uma parceria com o governo do estado e por aí. E já há muitos anos o ABC vem lutando para isso. No governo anterior, do Carlos Grana, nós conseguimos a credencial definitiva, né, do antigo Ródia Têxtil, que fica na Avenida dos Estados, que é um espaço de 5.000 metros de área construída, para fazer a instalação do parque lá. Vai ser feito. Então, esse é um debate que a gente tem feito. Eu participei de diversas reuniões. O pessoal disse, né, que para dar o próximo passo precisa de 13 milhões, que seria o aporte inicial. De onde sai essa verba? Essa verba foi uma emenda nossa, emenda do meu mandato de 16 milhões e meio de reais para infraestrutura, né, para o Parque Tecnológico do ABC, para criar as condições. Então, a gente fez isso no primeiro ano, fizemos isso no segundo ano e repetimos isso no terceiro ano e foi incluído no orçamento do Estado. Então vai vir a verba para... Eu não sei se vai vir, tudo isso depende de uma articulação política. Eu fiz a minha parte, é isso que eu estou te falando. Eu fiz a emenda, articulei dentro da Assembleia junto com a Comissão de Finanças para que essa verba fosse incluída no Agora a bola está com o prefeito ou com o governador? Agora a bola está com o prefeito e com o governo. Isso quer dizer que isso não me isenta também, porque a emenda é minha, eu tenho que ajudar a articular. Eu já tive duas conversas com o Paulinho sobre isso. Logo depois que ele assumiu, eu já tive 2 audiências com o Paulo Serra, o prefeito de Santo André,
para falar das emendas que eu estou enviando para a cidade e para falar de projetos que um é esse e o outro é o do MIT, que é o município de interesse turístico para Paranapiacaba, porque o governo do estado ele abriu a possibilidade da criação de 144 municípios com interesse turístico. Então os deputados, evidentemente, do estado da sua região, ou de onde ele tem base eleitoral, apresenta. Eu apresentei para Santo André, para Paranapiacaba. Por que para Paranapiacaba? Porque também Paranapiacaba já tinha sido contemplada no governo da Dilma no PAC de cidades históricas. Foi 2 cidades apenas do estado de São Paulo que entraram no PAC de cidade histórica, que foi São Luís do Paraitinga e Santo André, por causa de Paranapiacaba, e que recebeu uma verba, ou está recebendo uma verba, para fazer toda a restauração da vila de Paranapiacaba. E eu entrei com esse projeto. E também o que vai trazer para Paranapiacaba? Então, para Paranapiacaba é uma verba anual para investir em turismo. Entendi. E hoje está em torno de R$700 mil, que pode aumentar o ano que vem, dependendo do repasse do ICMS que vai para o estado, porque isso é dividido entre tive com por exemplo, com o prefeito Kiko de Ribeirão Pires, porque lá é a instância turística. Lá é a instância, Aliás, título que a cidade quase perdeu. Exatamente. Então eu tive lá com ele, tive uma audiência com ele para debater exatamente isso. O que nós vamos fazer para que Ribeirão Pires não perca a titularidade de instância turística? Porque ela deixa de receber uma verba muito alta, acho que é em torno de 2 ou 3 milhões de reais, se não me falha a memória, ano, né, para investir na cidade. São todos investimentos na cidade. Então, quer dizer, eu acho que são coisas de interesse aqui da nossa região que nós temos que ter atenção, depende dos prefeitos. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse polo tecnológico, de uma certa forma, acho que na Luopes, né, mudou a lei da ocupação do solo de Santo André, estava previsto algumas coisas. E eu fui um dos primeiros a falar sobre um investimento que vão fazer em Paranapiacaba, da questão do centro logístico de Paranapiacaba, que não é na vila, né? É no Campo Grande. No Campo Grande, que é a gente vai apurar, né? No primeiro você começa... Na verdade, está marcada uma audiência pública para o próximo dia 12 aqui no Tênis Clube de Exatamente. Santo André. No começo você dá a manchete, depois você vai apurando o que é. É um investimento que eles estão tentando fazer, que vai fazer parte de um interesse estadual, que é o Ferroanel. Então, ali seria um grande polo de distribuição para São Paulo. Aliás, vai ter audiência pública sobre isso agora. Pública, dia 12 no semana que vem. O seu mandato vai estar lá? Com certeza. Eu vou acompanhar primeiro, porque eu sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Tem a questão ambiental, né? Porque eu preciso me apropriar mais sobre isso. Eu já tive algumas reuniões para debater esse tema, né? Mas a gente tem acompanhado pelas redes sociais aqui na região que tem muita gente contra e muita gente a favor. Né? Então nós precisamos debater, porque isso evidentemente vai ter um impacto ambiental na região, né? Que vai atingir Rio Grande da Serra principalmente, né? Mas também a vila de Paranapiacaba e todo esse setor aqui em torno da região, em torno do Rodoanel, Via Anchieta, eu perguntei, a empresa teve em contato comigo para me explicar algumas coisas, e os ambientalistas, né? Os ambientalistas obviamente estão na questão do que vai ser devastado, que vai ser degradado e tal. É o impacto que isso vai trazer para a região. Tem um estudo e tal. Mas a empresa disse que da área que é deles, né? Porque é uma área particular, apenas 6% vai ser de construção, e aí vem a questão do desenvolvimento, né, que são quase R$1 bilhão que vai entrar para a cidade em investimento e a geração de emprego para aquela região que é quase nula hoje, né? Então, na verdade, a audiência pública acho que vai servir exatamente para poder... Audiência pública é para esclarecer, né? O CONSEMA que está chamando, que é o Conselho do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que é presidido pelo secretário do Meio Ambiente, né? Então vai ter essa primeira audiência, porque não teve nenhuma ainda. Vai ser 7 horas da noite, dia 12, 19 horas. 17 horas. 17 horas. Se não me falha a memória, 17 horas. Então é uma primeira audiência. Eu acredito que terá muita gente nessa audiência pública,
né, tem um movimento muito forte. Até pela questão ambiental. Né? Essa semana, por exemplo, você viu lá, de novo, o flare do polo petroquímico. Pois é. Teve gente fazendo vídeo lá, Pois falando é. que ia pegar fogo em tudo. E, claro, a preocupação, independentemente da consequência das chamas, mas é o impacto ambiental, até onde minha saúde está sendo preservada, exatamente. o ar que eu respiro. Exatamente. E lá, Paranapiacaba, todo mundo sabe do que representa Exatamente. historicamente. Então, quer dizer, assim, no primeiro momento, o projeto ele é interessante. No primeiro momento, nós só precisamos agora ver qual que é o impacto que isso traz para a região. Eu De negativo e de positivo. Eu não posso ficar... E o parque tecnológico, Samuel, se você me permite, é uma questão que eu estava só para concluir meu raciocínio, eu já tive a oportunidade de falar isso com o Leandro, é uma coisa que a gente vem debatendo, vem discutindo com a universidade, vem discutindo com as empresas aqui da região, né, discutindo qual é a vocação daqui da região, né? Então você vai trazer conhecimento, você vai trazer desenvolvimento, você vai trazer tecnologia. Isso vai ser um impacto muito grande aqui para a região, do ponto de vista do desenvolvimento de emprego. Né? E isso não tem impacto nenhum ambiental. É verdade. Isso daí é vontade política. Então, eu já fiz esse apelo, né? Acho que todos os prefeitos aqui da região, eles têm que ter esse compromisso, porque isso serve para toda a região. Isso aqui não é só para Santo André. Agora, Isso é pra Turco, toda a região. só para aproveitar aqui, eu sei que nós estamos já com o horário estourado, e só para atualizar a informação, mais um ministro votou contra o habeas corpus do Lula. Foi o voto do Luiz Fux. Então, 5-1 na votação lá no Já era STF, previsto, né? já era previsto, Já era agora previsto. está fazendo voto o ministro Dias Toffoli. Então, 5-1 nesse momento, lembrando que são 11 ministros que proferem o voto. Agora, Turco, eu peguei esse gancho só para fazer a questão do seguinte, muito se fala na região do ABC de qual é o impacto, independentemente da prisão ou não do Lula, da candidatura ou não do Lula, no Partido dos Trabalhadores. E todo mundo faz projeção, ou a grande maioria, o PT vai encolher, o PT vai diminuir na Lesp, o PT vai diminuir na Câmara dos Deputados. Na rua, nas conversas que você tem, com a tua experiência, tanto parlamentar quanto experiência de dirigente partidário, você sente isso também? Ou é possível, num cenário como esse, o PT manter ou até pensar em ampliar as suas bancadas? Não, na verdade, assim, o PT sempre pensa em ampliar, né? Ninguém vai disputar a eleição pensando em ser derrotado. Não, né? perfeito, mas as condições Agora, indicam isso? Não, as condições para mim estão claras, né? Eu conheço, como você falou, eu conheço bem como é que funciona a estrutura partidária, né? Do PT, no caso. E eu estou convencido que nós vamos ter... evidentemente que se o Lula for candidato é uma coisa, se o Lula não for é outra coisa. Né? Acho O PT vai ter candidato qualquer mesmo se o Lula petista não que for? falar o contrário disso vai estar mentindo. Perfeito, Ele mesmo, mas né? se o Lula não for candidato, o PT Não, toparia o PT discutir, apoiar alguém da esquerda e abrir mão de encabeçar a chapa? O PT terá candidato. Em qualquer cenário? O PT terá candidato em qualquer cenário. Com ou sem o Lula? Com ou sem o Lula. Em primeiro lugar, nós estamos aqui na expectativa, né? Ainda faltam alguns votos. Sim. Evidentemente que nós estamos na expectativa ainda desse habeas corpus ser concedido ao Lula. Se não for aí o departamento jurídico do PT, os as advogados instâncias do PT, necessárias vão discutir. Vão cuidar disso, né? A nossa parte aqui, independente disso, é fazer muito debate, muita mobilização, porque se criou um clima muito ruim no país. Nós estamos vendo um clima de guerra. A Rede Globo ontem, quem teve oportunidade de assistir o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, estava transformando o dia de hoje na final de um campeonato brasileiro. Mas isso está desde... Né? Desde sempre, mas ontem foi demais. Né? Ontem eles encerraram o programa com o William Bonner colocando a fala do comandante lá do Exército, do general Vilas Boas, ameaçando as pessoas, gente. Hoje eu vi um vídeo, Leandro, depois eu posso até te mostrar fora do ar, okay. Não é o caso de mostrar aqui agora, de um cara do Exército dentro de um ônibus em Belo Horizonte, fazendo ameaça para as pessoas dentro do ônibus. Gravaram o vídeo, está nas redes sociais. Então, quer dizer, transformou um clima... Então, está todo mundo muito preocupado com o que pode acontecer, independente do resultado, ou para um lado ou para o outro. O Brasil, essa aqui é a grande verdade. Sempre teve essa coisa de torcer para alguém, né? Na nossa mas agora a situação é outra. Antes era na novela, né? Quem era o bandido, quem era o mocinho. A situação é outra hoje. Veio para a rua. O que a gente vê, na verdade, assim, não há mais...
política é feita com a ideia. Sim, lógico. Independente. Quando eu tinha o quarto ordinário, eu fazia um Lembro papel da direita. Você voltou para a quarta, mas não é ordinária. E o Daniel para a esquerda, essa era a ideia Eu sei. de dois personagens que divergiam na ideia, mas eram amigos e estavam na Sim. mesma concepção Sim. de trabalho. Hoje, o que é triste ver é que as pessoas elas não conseguem mais debater a ideia. Estão implementando ódio no país. Você lembra na época que a Dilma estava sendo julgada, até as famílias brigavam entre si por causa disso. Quantas amizades foram desfeitas, quantos, né? Então assim, mas respondendo a tua pergunta, Leandro, o PT está se preparando. Nós tivemos nosso encontro estadual recentemente, aqui no estado de São Paulo. Foi confirmada a candidatura do nosso companheiro Luiz Marinho para o governo do estado, a candidatura do Eduardo Suplicy para o Senado, né? A segunda vaga nós aprovamos lá, mas também deixamos claro no encontro que é uma vaga que, se o PT não tiver direito à segunda vaga, se a vaga ficar com o PT, já está definido o candidato, que é o Gilmar Tato, né? Mas é uma segunda vaga que está para dialogar com possíveis aliados, dependendo do que ocorrer nesse processo até o registro das candidaturas. São duas vagas esse Duas ano? vagas esse ano. Que é a da Marta, né? Da Marta e do Aloysio Nunes. Exatamente. Então o PT está se preparando, montando a sua chapa, né? Aí só para passar aqui, Turco, pelas cidades, Santo André, tua pré-candidatura à reeleição estadual e Eduardo Leite ABC, federal. No ABC, como é que nós estamos colocados hoje, né? Até onde eu tenho informação. Você mesmo já disse que a política é muito dinâmica. Bom, né? viu? Eu fui pego de surpresa agora com o Paulo Eugênio, por exemplo. Perfeito. Não sabia que ele estava virando pré-candidato, caso se confirme tudo que você falou aqui. Mas o que está colocado hoje no ABC? Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, não haverá candidaturas. Mauá, a candidatura do ex-prefeito Oswaldo Dias está confirmada como pré-candidato a deputado estadual. Estava se discutindo a possibilidade do Marcelo Oliveira para ser federal, mas ele declinou. Por causa daquela confusão dele, ele falou, não vou entrar nesse meio aqui e tal, enfim. Santo André, a minha candidatura estadual, do Eduardo Leite federal, e pode ter uma outra candidatura a federal. Tem um garoto que colocou o nome dele, eu não sei se vai confirmar ou não. Acho que não. Tem um garoto aí da juventude que colocou o nome dele, eu não sei se vai se confirmar ou não, que é o Eric, militante do PT. Né? São Caetano não haverá candidatura. São Bernardo, nós vamos ter uma inversão lá. Né? O Luiz Fernando estadual. Luiz Fernando Barba estadual, Ana do Carmo Vicentinho federal. Perfeito. Diadema, Felipe federal, e está se debatendo a candidatura do Ronaldo também federal, que era uma candidatura que já estava colocado há algum tempo. Então esse é um pouco o quadro do PT das candidaturas do ABC aqui da região. Deixa eu só mandar os abraços aqui, porque muita gente. O Vicentinho sai por Diadema. Mas de qualquer maneira são os candidatos do PT, do ABC na região. Então, só para concluir, então nós estamos dialogando, o Marinho, conduzido pelo próprio Marinho, que é o atual presidente do PT, tem conduzido a montagem da nossa chapa aqui no estado de São Paulo, tanto para federal como para estadual. E para concluir, eu estava até falando para o Samuel fora do ar aqui, eu acredito muito que o PT tenha condições de manter a sua bancada. Né? O PT tem uma sigla muito forte, o PT está recuperando a sua imagem, independente dessa questão do julgamento do Lula. Né? Nós estávamos aproximadamente com 9%, 10% em nível nacional de preferência partidária. Hoje nós estamos com 19%, e a tendência é aumentar mais ainda, porque essa questão do Lula ela vai acabar dividindo o país, né? E aí eu acredito muito que nós temos condições de manter a nossa bancada, que só aumentar. Olha, Michele Machado mandando um abraço para você, dizendo que o voto é seu. Obrigado, Michele. Da família dela. A Wagner Agostini sempre acompanhando a gente. Obrigado, Wagner. Gil Santos parabenizando o seu trabalho. Obrigado, diz que está junto com você. Depois você vai lá tomar um café na casa dele.
Meu voto é contra o PT, natural, é democracia. Márcio Júnior, manda um abraço para você também, diz que o voto é seu. Aline Prado, parabéns, deputado, ajudar Santo André. Ozenilda, Helena também diz, Helena Silva diz que vota em você. Mandou a galera curtir. Isso, ó, Rômulo Eduardo, Roberto Marins Palácio, Renan Gaspar, vai lá. Uma pergunta aqui, porque a gente sempre fala antes com a assessoria e tal, para a gente bater em alguns pontos, e foi nos passado que você tinha feito uma agenda para o aniversário de Santo André, para mostrar, na verdade, o que foi feito na cidade. Então, na verdade, a gente vamos fazer uma prestação de contas agora, no mês de abril, estamos fazendo um jornal, né, apresentando todas as emendas que nós fizemos para a cidade de Santo André. Me passou aqui, eu vou só atualizar, citar, que é o seguinte, 425 mil para UPA, que aí dá para manchetar. Opa. O deputado manda o dinheiro para consertar a UPA, que foi fechado pelo governo do Paulo Serra. 425 mil para poder fazer a reforma, né? Isso. Agora, 16 milhões para o Parque Tecnológico, 350 mil para o Vem Maria. Que é uma entidade. Obras de reforma no imóvel, sistema viário e obras de infraestrutura, 12 milhões. É isso? É isso. É isso mesmo? Concha acústica, obras de reforma, 250 mil. Internet gratuita, maravilhoso. Aí você que faz as suas... 3 milhões para colocar em pontos gratuitos na cidade. Em Santo André? Santo André. E agora depende do Alckmin, né? Liberar isso aí. Não, na verdade são ações que nós fizemos, que eu falei, tem coisas que dependem, né? Como eu falei, eu fiz a minha parte, indiquei, articulei para ser aprovado, foi aprovado. Tem coisas que dependem do governo, como esse projeto do MIT, tem muita coisa que depende dele, da prefeitura. A da UPA vai sair ou não? Da UPA já está empenhado o dinheiro. O Márcio Chaves, entendi, que é o secretário de saúde, já assinou e já pegou o dinheiro. Agora... Opa, então... já são... Essa daí já está... porque a gente teve duas que saiu. Saiu uma ambulância que já foi empenhada e saiu esses 425 mil, que é para colaborar na reforma da UPA do Jardim Santo André, que é uma periferia aqui da cidade que depende muito aí da UPA. Bom, então o Turco vai voltar aqui para atualizar mais as informações. Era isso. Acho que nós falamos de tudo. Deu uma passada geral. O Leandro Amaral tinha falado da questão do Lula, eu não quis entrar muito nessa coisa. Mas só para atualizar o placar. Já está brigando, deixa o pessoal brigar. A gente só está atualizando o placar. Agradeço você, viu? Que isso, Samuel Boss? Não sei por que você gosta tanto de São Caetano, cara. Não, de São Caetano, São Bernardo, de Santo André. Você vê aqui a presença do... Obrigado, deputado. Nós fazemos um bom debate de São Caetano Mauá. Agradeço você, Samuel, Leandro, parabenizar vocês mais uma vez pelo programa, agradecer pelo convite, estamos à disposição aí de vocês. E agradecer também o nosso colega Rafael Mônico, sim, assessor. Já teve em jornais, já teve em assessoria, verdade. É um grande, competentíssimo colega. Obrigado. E é corintiano. Olha lá, não tá vendo? Ele não é corintiano. Santista, tá certo. É alvinegro, tá bom, Mônico. Valeu, Rafa. Obrigado também pela gentileza, o deputado Luiz Turco. E aqui, repito, nosso espaço aqui é apartidário. Todas aquelas forças, expressões, vozes, independentemente do partido, tem espaço aqui, vem defender as suas ideias, suas teses. Como bem mencionou aqui o Samuel Boss e o Luiz Turco, a gente quer o confronto de ideias, com respeito e que prevaleçam os argumentos. Obrigado, pessoal, que curtiu, comentou, compartilhou aí. Esse é o Dia a Dia da TV Grande ABC. Obrigado, Luana Santos. Obrigado, Vitor Oliveira, ao JC, a toda a equipe aqui, Apostos. Obrigado, pessoal. Continue na nossa programação. Boa noite.